Ainda tocado pelo primeiro momento que aqui vivenciamos há pouco, diante da mesa do Senhor, é algo que toca de modo muito profundo o meu ser. Eu fico pensando que hoje há um homem perfeito, santo, imaculado, assentado num trono, regendo todo esse universo. Mas se nós observarmos bem e olharmos, fixarmos nossos olhos nesse homem santo, perfeito, nós vamos perceber que há feridas no seu corpo. Feridas que pela eternidade ele carregará, num gesto de amor eterno por cada um de nós. Que amor é este, queridos irmãos e irmãs? Você e eu ganharemos um corpo glorificado, semelhante ao dele, excetuando as feridas. Há um homem ferido regendo esse universo, ferido por amor. Vocês podem conceber isso no coração? Quando nós contemplamos a mesa do amor, a mesa da graça, a mesa da reconciliação, essa mesa fala-nos desse amor. Eu fico pensando todas as vezes que temos um reunir semelhante a esse diante da mesa do Senhor, que antes mesmo dos santos se achegarem naquele ambiente onde estarão celebrando aquele momento tão precioso, ele já se encontrava lá, já se encontra lá. E quando a gente observa, entenda o que eu vou falar, por favor, e olha para esse amado Senhor no seu coração, a gente vai perceber que está batendo mais rápido. O coração dele bate mais rápido quando ele nos vê. É um amor incompreensível que ele tem por nós. Eu fico imaginando o coração dele batendo com palpitação, de um desejo incrível de estar conosco. Quando iremos compreender um amor como este? Então é assim que nós devemos, quando nos achegarmos diante dessa mesa, entender que há realmente alguém que verdadeiramente nos amou e nos ama de modo incompreensível. Que Jesus é este, queridos irmãos e irmãs? Ele fez uma obra tão perfeita, tão maravilhosa, tão gloriosa, que nós estamos unidos a Ele de modo eterno e indissolúvel. Aí eu fico pensando num diálogo que poderia acontecer entre a videira e os seus ramos, baseado lá em João capítulo 15. Nós podemos conceber no nosso coração que os ramos se voltem para a videira e digam assim: ah, videira, nós não podemos mais viver sem ti. Como iremos produzir os nossos frutos sem ti? Isso é concebível ao nosso coração. Mas aí nós ouvimos uma voz vinda da videira, do Senhor Jesus, e ela diz assim: mas eu também não posso mais viver sem vocês. Como que eu vou expressar a minha graça, a minha glória, a minha beleza, se não for através de vocês, ramos? Entendemos essa união eterna e indissolúvel? Que Senhor majestoso nós temos! Que Senhor glorioso nós temos! Haverá um tempo, sabe, irmãos, eu falo por mim, haverá um tempo que será quebrada do nosso coração, aquela rigidez, aquela dureza. Sabe por quê? Dentro de cada santo, Deus habita. Você sabia que carrega Deus dentro do coração? Não é incrível isso? Nós carregamos Deus dentro do coração. Nós carregamos Cristo no nosso coração. Então, quando o Senhor trabalhar conosco pela sua obra bendita da cruz, nós seremos tão diferentes, serei tão diferente. Eu olharei para o meu irmão, para a minha irmã e verei esse Senhor glorioso. Vou poder abraçar esse irmão, falar: ai, que irmão querido, que irmã querida. Como precisamos disso, hein, irmãos? Precisamos sair da nossa rigidez,
dessa situação gélida que a nossa carne mesmo provoca e promove em nós. Tenho esperança que isso nós vamos vivenciar. E como o nosso irmão aqui compartilhou, quão gloriosa será aquela manhã, e com reverência foi colocado, onde tomaremos um café junto com o nosso amado. Que tempo glorioso será aquele! Mas até que ele venha, nós vamos lembrando, trazendo à memória, trazendo no coração tudo aquilo que ele fez por nós. Ele se entregou por nós, indignos pecadores. Sejamos socorridos, irmãos e irmãs. Sejamos ajudados. Vamos ter uma palavra de oração e vamos avançar. Nosso maravilhoso Rei, nosso maravilhoso Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu santo e excelso nome. Obrigado porque somos teus de modo eterno. Somos teus por direito de amor, por direito de compra. Somos teus porque um dia também nos entregamos a ti. Senhor, nos ajuda uma vez mais nesse tempo ainda que temos pela manhã. Ao abrirmos a tua palavra, ao considerarmos ela diante dos nossos olhos, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nós e entre nós, que realmente ele possa livremente trazer revelação de ti mesmo, a revelação da tua palavra. E como já oramos numa outra oportunidade, não permita que continuemos os mesmos depois desse encontro. Não permita que sejamos meros conferencistas. Não permita que sejamos aqueles que buscam conhecimento apenas. Mas desejamos no coração conhecer-te de modo íntimo, conhecer na nossa intimidade, no nosso dia a dia. Ajuda-nos, te pedimos em teu próprio nome. Amém, Senhor. Então vamos tomar novamente a porção que nós utilizamos ontem à noite, a 2 Coríntios capítulo 11, e deixar o registro da leitura uma vez mais. Nós vamos ler então os 3 primeiros versos, e depois, no mesmo capítulo, do versículo 13 ao 15. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a nossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Versículo 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Até aqui, irmãos e irmãs. Para que nós possamos, então, andar um pouco mais nessa manhã, diante daquilo que o Senhor tem proposto em meu coração, se faz necessário algumas colocações para termos aí a maneira correta para nós avançarmos. Dissemos ontem que o Senhor colocou, em meu coração, disse aos irmãos, que se pudéssemos intitular, dar um título a esse tempo juntos, dentro daquilo que temos compartilhado, colocaríamos como colocamos o nome, que é simplicidade e pureza devidas a Cristo. Fizemos algumas observações introdutórias, mostrando que, na realidade, é um desejo, é um clamor do próprio coração do Senhor para esse tempo do fim. Um clamor dirigido ao seu povo, para que este povo possa viver uma realidade de simplicidade e pureza que são devidas a Cristo Jesus. E nós observamos junto aos irmãos que, mediante uma palavra que o próprio apóstolo Paulo deixou-nos registrada aqui, foi possível nós identificarmos de que modo ele estava preparando aqueles irmãos para que eles então se encontrassem, fossem preparados e apresentados como uma virgem pura a um esposo que é Cristo.
Porque a própria palavra que nós havíamos dito, encontramos aqui Paulo dizendo: olha, com o zelo e o próprio zelo de Deus eu olho por vós, visto que vos tenho preparado. Então nós, por essa palavra, podemos observar que na própria carta que ele enviou àqueles irmãos, podemos ter direções claras desse tipo de preparo que estava sendo feito. E nós citamos então pelo menos 4 desses preparos. Apenas rapidamente lembrando, olhamos para o capítulo 2, versículo 14, graças porém a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta o seu conhecimento, e assim por diante. E dissemos aos irmãos que a melhor tradução para aquele verso não seria esta, baseado unicamente numa palavra que está lá, a palavra triunfo. Então que seria: graças que Deus sempre nos conduz como cativos no triunfo de Cristo. Esta seria a versão adequada. Então aqui tudo começa para o preparo para que a igreja, para que cada um de nós, de fato, se torne uma virgem pura, consagrada, um esposo que é Cristo. Então aqui começa, nós precisamos entender, na realidade, que naquela passagem que Paulo deixou registrado lá no capítulo 2, versículo 14 em diante, Paulo fazia parte daqueles que eram conquistados pelo Senhor Jesus. O único conquistador é Cristo, como o único vitorioso nesse universo é Cristo. Então tudo começa ali estava um preparo inicial. Então devemos ter no coração que nós fomos aí conquistados por Cristo Jesus pela sua absoluta e perfeita obra realizada na cruz do Calvário. Você e eu somos cativos, você e eu somos conquistados por Cristo Jesus. E quem nos conquistou, nos tem totalmente agora. Não somos mais de nós mesmos, somos daquele que nos conquistou. Como foi dito, saímos de uma esfera de escravidão que era do pecado, da carne, do mundo e do diabo, para entrar numa outra esfera de escravidão, mas uma escravidão de amor. Nós somos agora voluntariamente dedicados como escravos de amor diante do Senhor. Ele nos conquista, Ele tem um direito sobre nós, mas Ele não exige que nós o sigamos. Ele nos convida. Que Senhor glorioso é este? Então tudo começa ali. Mas na sequência, no início do capítulo 3, nós citamos aos irmãos que Paulo disse assim: vocês são cartas vivas, conhecida e lida por todos, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. E qual é o assunto do Espírito do Deus vivente, senão escrever Cristo? Como nós dissemos, todos nós somos uma carta, e as pessoas leem uma mensagem em nós, ainda que não falemos nada, estamos divulgando uma mensagem. Que não seja um borrão, seja uma mensagem. E a única mensagem adequada a nós darmos nesse mundo, na nossa família, aqueles que estão à nossa volta, é Cristo. Então vejam como Paulo estava preparando aqueles irmãos para serem apresentados como virgem pura a um esposo que é Cristo, ao único esposo que é Cristo. Então ele apresenta lá aquela cena: vocês foram conquistados, vocês são cativos, mas vocês são uma carta viva. Vocês devem manifestar esse Cristo. Veja a simplicidade de uma realidade que estamos vendo aqui. No mesmo capítulo 3, do versículo 18, nos diz lá que nós somos aquilo que contemplamos. Quando contemplamos a Cristo, nós somos transformados à imagem de Cristo. Pois vocês conferem lá aquilo que nós vimos ontem. Se você vai diante do espelho, você vê a tua face. Você reflete a você mesmo. E em realidade, nós como povo de Deus, é o que temos feito nesse tempo. Temos refletido a nós mesmos, porque temos pouco contemplado a Cristo Jesus. E na medida em que nós contemplarmos a face de Cristo, mais e mais, vamos refletir essa face. Então veja a ordem crescente desse processo. Fomos conquistados, agora nós devemos viver como cartas vivas, onde as pessoas estão lendo uma realidade em nós. Mas aí nós precisamos entrar num processo, como citei Austin Sparks, diz assim: de glória em glória sois transformados. Não, é de tribulação em tribulação.
pois é assim que nós somos transformados. O Espírito Santo arranja as circunstâncias ideais, adequadas, para que nós sejamos trabalhados, para que Cristo cresça e nós diminuamos, para que mais da vida dele seja formada em nós. Isso é ser transformado de glória em glória, ou de tribulação em tribulação, como diz nosso irmão Austin Sparks. Mas na sequência, no capítulo 4, nós vimos lá que nós, como vasos de barro, temos um tesouro que habita no nosso íntimo. E a Bíblia fala lá que nós devemos levar no corpo o morrer de Jesus, sempre por toda parte, para que em nós manifeste a morte, mas em vós a vida. É o caminho da cruz. Então percebem como que Paulo poderia dizer aquelas palavras para nós: eu vos tenho preparado, porque ele estava preparando mesmo. Ele estava preparando aqueles irmãos para serem apresentados como virgem pura a um esposo que é Cristo. Aí nós reservamos a outra situação, daquela vamos falar um pouco hoje, porque há outras colocações de Paulo que nos remete a esse preparo. Aí focamos novamente a nossa atenção aqui no que estávamos dizendo, e Paulo coloca uma angústia, um medo, um receio no seu coração, de que aqueles irmãos poderiam ser enganados. Eu receio, eu temo no meu coração que assim como a serpente enganou Eva lá no jardim do Éden, vocês também sejam enganados. Aí entra num processo, vem o engano, vem a corrupção da mente, e vem o apartar-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E nós lembramos, que o assunto do apóstolo Paulo era simplicidade e pureza devidas a Cristo, e não dos mistérios profundos a respeito da sua pessoa, ainda que sejam importantes, mas nesse assunto não. E é interessante a vulnerabilidade que havia naqueles irmãos. Eles não detectaram que aqueles falsos apóstolos, aqueles obreiros fraudulentos, estavam se acercando deles e trazendo confusão na sua mente, trazendo corrupção mental a eles. Então Paulo, de uma maneira que ele nunca fez, e ele o fez até contrariamente ao que ele queria fazer, ele chama de loucura, ele começa a defender o seu apostolado. Ele começa a realmente levantar uma bandeira de que um verdadeiro apóstolo tem que ter credencial. Aí ele apresenta todas aquelas credenciais que estão aí relatadas. Mas aí nós fizemos um paralelo com uma outra realidade, para vermos e discernirmos que o ataque do inimigo, ele é pontual muitas vezes. E ele sabe como nos atacar, ele sabe como atacar uma assembleia. Como o nosso irmão disse em uma oportunidade, ele tem uma experiência de 6.000 anos só na terra aqui. Ele nos conhece muito melhor do que nós. Ele é sábio. Então nós precisamos daquilo que nós levantamos como necessário para esse tempo do fim. Precisamos de discernimento espiritual. Precisamos compreender as coisas na ótica de Deus, não na nossa. Para que, como Paulo, ele percebeu aquela situação que os irmãos não estavam percebendo, ele pôde então trazer uma palavra àquela igreja. Mas aí nós fizemos um paralelo com aquela carta escrita por João, a primeira igreja da Ásia, que é Éfeso. Aí nós vimos aquela igreja maravilhosa, perseverante, praticante de boas obras, que tinha discernimento, que não tolerava os homens maus, que realmente expunha aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Esses são mentirosos. Eles estavam prontos a serem perseguidos pelo Senhor. Veja que testemunho maravilhoso. Mas ali uma palavra. O Senhor se volta para aquela assembleia e fala assim: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Percebem? A situação aqui é outra. Eles tinham clareza e discernimento suficiente para identificar um falso apóstolo. Eles tinham capacidade tal que poderiam servir o Senhor de maneira muito real, muito linda. Mas percebam que o problema que o Senhor Jesus levantou contra aquela assembleia não era um problema de conhecimento, era um problema de relacionamento, um problema de devoção.
E aqui está um problema sério. Aquela igreja estava realmente muito preparada para fazer muitas coisas lindas diante do Senhor. No entanto, perdeu o seu tempo de relacionamento, o seu tempo de devoção com o Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Lembra-te, pois. Essa é uma palavra para nós, irmãos e irmãs. Essa é uma palavra para nós. Então nós precisamos sim compreender a realidade daquilo que está acontecendo nesse tempo do fim. Uma coisa é certa, e vale para todas as realidades. Nós jamais podemos e devemos nos apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E quando citamos então aquela primeira carta escrita a Éfeso, a igreja da Ásia, nós vimos que um relacionamento adequado faz com que nós desfrutemos de um amor mútuo entre nós e o nosso amado. Então, mostramos essas realidades, em linhas gerais. Então, depois mostramos também aos irmãos que a maior necessidade que temos é estarmos conectados com o céu. A andorinha tem discernimento de quando ela deve migrar. Ela tem discernimento, mas diz Jeremias, mas o meu povo não conhece os meus juízos. A andorinha e as estações têm uma conexão perfeita. Não é assim que nós vimos? O boi conhece o seu possuidor. Conhece, há uma conexão. Mas o meu povo está desconectado. É assim que nós vivemos. Terra está desconectada do céu. Então nós precisamos de um discernimento espiritual dado pelo Senhor, para que nós possamos estar conectados, conforme foi o quê? Conforme foi aquela viagem do povo de Israel saindo do Egito em direção a Canaã. A nuvem se movia, o povo se movia. A nuvem parava, o povo parava. Não eram os líderes que decidiam o movimento do povo, era a nuvem. Conexão. Entendemos que a maior necessidade que nós temos, ou uma das grandes necessidades, é exatamente temos uma conexão celestial, para discernirmos o tempo em que nós estamos vivendo, para discernirmos as realidades que nós estamos enfrentando. E dissemos que o inimigo ele é muito ardiloso e tem muitas ferramentas à sua disposição. Então ele pode atacar uma assembleia de várias formas. Essas que nós apresentamos, mas ele pode atacar na moralidade, ele pode atacar trazendo muitas ocupações, muitas distrações, como foi falado pelo irmão ontem. Ele dá muitas oportunidades, chegam a nós, são recebidas como bênçãos do Senhor, mas são testes do Senhor. Ele vai nos roubando, vai cativando nosso coração, vai nos enchendo de atividade, vai enchendo nosso bolso de dinheiro, e nós achamos que estamos sendo abençoados. Considere a sua vida, meu irmão, minha irmã, diante do Senhor. Tudo aquilo que roubar você da comunhão com a palavra, tudo aquilo que roubar você da comunhão em oração, tudo aquilo que roubar você da comunhão com os santos, tudo aquilo que roubar você da comunhão com a tua família, pode consultar o teu coração. Deus não está nesse assunto. Deus não está nesse assunto, porque Ele não quebra os seus próprios princípios. Lembro que uma vez eu dei um exemplo, e me permito então, isso não foi dito ontem, com relação a essa situação tão significativa que eu quero dizer para vocês. E é um exemplo muito simples, tosco, mas eu posso dizer que vai nos ajudar. Deus pode ter para você, em linhas materiais, vamos colocar, Deus tem para você uma chácara. Uma chácara. Deus tem para você uma chácara, mas você quer 3 fazendas. Então nós temos um problema aqui. Sabe qual é o problema maior? É que você vai conseguir essas 3 fazendas, mas só que elas irão te consumir, porque Deus não está nesse assunto. Agora, vamos pensar o contrário. Deus pode ter 3 fazendas para você e você se contentar com uma chácara. Está errado também. Porque se Deus tem para você, ou 5, ou 10, ou 1, em questões de materiais, Ele vai te dar provisão suficiente para que você possa, em toda essa situação de dádiva, administrar sem perder um princípio sequer daquele um. Então nós temos que avaliar: Senhor, isso vem de Ti?
isso pertence a Ti? Aí nós teremos uma conexão adequada diante do Senhor. Mas para dar então o andamento no nosso tempo ainda que temos nessa manhã, eu disse que aquelas quatro passagens que nós citamos para vocês, mostrando que eram preparos de Paulo com relação àqueles irmãos para que eles se tornassem virgem pura, poderiam ser traduzidos como pode ser traduzidos como uma única expressão: vida de consagração. Porque nós atingimos tudo. Porque quando nós temos uma vida devocional adequada, uma vida vertical adequada, o horizontal vai se encaixar de maneira real, plena. Então, o que nós vamos fazer então nesta manhã? Mostrar exatamente isso, que a maior realmente necessidade para que possamos viver uma vida em simplicidade e pureza devidas a Cristo é gozarmos de uma vida de consagração. Agora sim, vamos abrir a Bíblia num texto onde vamos nos deter um pouco nesse tempo. 2 Coríntios capítulo 5, que seria mais um preparo, né? Nós vamos destacá-lo assim, né? O preparo de Paulo àquela igreja, mas também para nós, versos 14 e 15. Aqui nós vamos estar apresentando aos irmãos o primeiro fundamento da consagração. E quando nós estivermos, de fato, sendo tocados por esta realidade, então nós vamos começar a compreender o que significa viver em simplicidade e pureza devidas a Cristo. Versos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Até aqui. Algo muito, muito importante, e que nós devemos preparar todos aqueles a quem estamos evangelizando, todos aqueles que nós estamos apresentando o Evangelho. A primeira experiência imediata a seguir o novo nascimento deve ser a consagração. Deve ser a consagração. Hoje nós vivemos uma vida, ela é uma vida anormal do ponto de vista cristão. Permito-me lembrar um título do livro do irmão Otmani, Vida Cristã Normal. Esse livro, só o título faz a gente pensar. Vida cristã normal. Por que é dito isso? Porque é perfeitamente possível vivermos uma vida cristã anormal. E nós estamos na anormalidade. Nós estamos fora do padrão. A falta dessa conexão, a falta de nós compreendermos o mover de Deus, discernirmos o momento em que nós estamos, de termos uma vida de consagração, faz com que a gente viva, permitam dizer aqui, uma vida de cristão de segunda classe. E o Senhor não quer isso para nós. Então a primeira experiência, então vale para nós que já podemos ter um longo tempo, um longo trecho de caminhada, nós precisamos levar a sério esse assunto, que é consagração. A primeira experiência imediata ao seu novo nascimento não pode ser outra a não ser consagração. Porque que o novo nascimento, como há pouco havia dito aos irmãos agora, o novo nascimento é a obra gloriosa que Cristo realizou por nós naquela cruz. Ele não apenas nos deu a sua vida e disse assim: agora vivam a vossa vida. Não, Ele nos deu a sua vida para que a sua vida governasse a cada um de nós. Assim como Ele viveu de uma maneira completamente submissa ao seu Pai. E tem várias passagens, nós já ouvimos algumas delas ontem, várias passagens mostrando com clareza que Ele desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas a daquele que o enviou, que Ele tinha um prazer, Ele tinha um apetite maravilhoso, uma comida especial, e esta era fazer a vontade do seu Pai. Há um fundir da vontade perfeita do Senhor Jesus com a do Pai, mas o Senhor Jesus, perfeitamente homem, tinha um sabor especial, fazer a vontade do seu Pai. Ou seja, Ele viveu uma vida de plena submissão.
Ele é o verdadeiro consagrado. Ele é o que viveu uma vida real de consagração de modo absoluto até o fim. Este é o teu Senhor Jesus. Este é o meu Senhor Jesus. Então nós precisamos ver isto, é muito importante. Irmão e irmã, nós nascemos de novo, somos daquele. Somos daquele. Entende-se, somos como aquele que tem direito sobre nós. Mas a palavra de Deus, voltemos nossos olhos aqui no versículo 14 em especial, diz assim: ele morreu por todos, pois o amor de Cristo nos constrange. Esta palavra, ela é muito importante para nós, porque essa palavra, quando pensada no seu sentido original, ela se avoluma no seu sentido de jogar farol naquilo que Cristo fez por nós através do seu amor. O amor de Cristo nos constrange. E essa palavra, no seu sentido original, é uma palavra que tem o seguinte significado: é ser envolvido apertadamente, é ser cercado de tal forma que a pessoa não tem como escapar. Esse é o sentido, sunecho. Esse é o sentido da palavra. Você é envolvido de tal maneira, de modo apertado, que você não tem como escapar. Pense numa cidade daqueles tempos primitivos, dos séculos anteriores, cercada pelos inimigos. Totalmente cercada, impossibilitada de fazer qualquer coisa. Esta é a ideia. E isso está sendo dito em relação ao amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. É isto que Cristo fez por nós naquela cruz. Ele derramou este amor constrangedor. Constrangedor. O amor de Cristo nos aprisiona. Então, o que eu poderia dizer a respeito do primeiro fundamento, inicialmente, para os meus irmãos? O primeiro fundamento está cravado no amor de Cristo por nós. Então, grande necessidade é conhecermos o amor de Cristo. Você e eu nunca mais seremos o mesmo se nós de fato tocarmos numa realidade mais profunda o grande amor revelado por esse Senhor por nós naquela cruz. Nunca. Na introdução fizemos a menção que Ele, por um amor que é incompreensível por nós, decidiu no seu coração carregar no seu corpo as marcas da cruz. Quem pode compreender isso, irmão, irmã? Que amor é este, que nos envolve de modo tão apertado, tão amoroso? Eu creio que eu posso dizer o que eu falarei em seguida, porque eu estarei olhando para um homem perfeito, um homem santo, um homem absoluto que é Cristo. Ele tem um amor incontrolável por você. Essa palavra não pode ser aplicada para o homem, mas para o Senhor. É um amor que faz o seu coração bater mais forte. É um amor que Ele não se contém dentro de si. É um amor que extravasa. Então você, nós precisamos conhecer esse amor. Porque esse amor de Cristo por nós é a base inicial da consagração. Ninguém irá se consagrar ao Senhor, a não ser que seja tocado por esse amor. Se você e eu não virmos, não tocarmos este amor, nós não conheceremos o que significa vida de consagração. Tudo começa aqui. Não podemos queimar essa etapa. Não podemos. Ela é fundamental. Ela é inegociável. O amor de Cristo nos constrange. Então eu me perguntem ao coração de vocês, até que ponto eu tenho sido tocado por esse amor? Até que ponto esse amor realmente tem constrangido o meu coração? Porque o amor dele é essa força que nos aperta, que nos sufoca no bom sentido. Mas muitas vezes a nossa reação tem sido tão pobre, tão gélida diante desse amor. Aí eu falo por mim diante de um momento tão elevado como a mesa, tão glorioso como a mesa. E eu me perco em mim mesmo, ao invés de ver
ter os olhos abertos e ver como esse Jesus me amou, como esse Jesus se pensou em mim, não se importou consigo mesmo, mas se importou comigo. Nós, queridos irmãos, precisamos tocar o amor do Senhor. Então nós precisamos considerar alguma outra passagem para entendermos isto. Nós vamos pegar inicialmente o livro de Efésios, no capítulo 3, para pelo menos tocar alguma coisinha sobre esta realidade, da qual nós precisamos muito que o Espírito Santo nos ajude para termos uma compreensão mais adequada. Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao 21. Vamos nos deter um e outro verso, mas vamos deixar essa leitura completa. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo aqui está nos mostrando aos Efésios a respeito desse glorioso amor, desse tão tremendo amor, inigualável amor, que somente é possível compreendê-lo com todos os santos. Tamanha é a sua grandeza, tamanho é o seu valor, o quão profundo ele é. Nós estamos então arraigados e alicerçados neste amor, e nós precisamos compreender, então com todos os santos, aí ele vai colocar 4 dimensões para nós desse amor: a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Porque é impossível descrever o amor simplesmente com uma sentença ou 2 sentenças, e ainda assim nós estamos na periferia de algo que a eternidade irá nos falar. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que nós precisamos conhecer essas dimensões. O que seria, então, conhecer este amor dentro dessas realidades? Um detalhe antes de falarmos a respeito dessas dimensões. Aparece uma palavra aqui muito interessante, que é a palavra compreender. Compreender com todos os santos. E essa palavra compreender, ela é mais do que uma percepção mental, compreensão intelectual do assunto. Essa palavra tem uma ideia de tomar posse para si mesmo. Aí você que gosta de pesquisar, vai lá no seu original e você vai perceber isto. É tomar posse para si mesmo, é se valer dessa bênção. Realmente se vestir de todo o valor daquilo que é depositado nela. Agora sim, a Bíblia fala inicialmente que este amor precisa ser compreendido no que tange a sua largura, na sua grande extensão. É um amor, queridos irmãos e irmãs, que atingiu todas as raças, tribos, línguas, povos e nações, todos. Um amor que se derramou de tal forma que não existe uma única tribo aborígene em toda essa história que não tenha sido alvo do amor de Cristo. Então, quando nós falamos dessa largura, nós devemos entender que ela tem este alcance. Nenhuma nação, povo, língua, raça, tribo escapou desse amor, porque o seu amor é eterno, é suficiente, pleno para atender todas as nações. Então, quando a palavra de Deus nos mostra essa realidade do amor em sua largura, nos remete para esta realidade. Todos. Mas a Bíblia fala mais, que esse amor também precisa ser compreendido no que tange o seu comprimento. O seu comprimento. Isso é maravilhoso. Esse amor alcançou a todos os homens da história.
Você pega uma espada dentro da história e rasga a história para trás. Você avança. E esse amor atingiu a todos os homens. Aliás, não passou um único homem na face dessa terra sem que tenha experimentado o amor de Cristo. Ou que tenha sido, melhor dizendo, alvo do amor de Cristo. Porque a experiência envolve uma relação. Melhor é o alvo. Não passou um único homem na face da terra, e nem surgirá um homem na face dessa terra, que não tenha sido e não terá sido um alvo do amor de Cristo. Isso fala do comprimento. Rasga para trás no tempo e pode abrir para frente no futuro. Esta é a dimensão do amor de Cristo. Então, quando nós falamos do primeiro fundamento, que é o amor de Cristo, nós precisamos entender essa extensão, a largura, entender também o seu alcance. Você é um amado de Cristo. Você é uma amada de Cristo. Mas eu nasci, meus pais não me planejaram, eu fui dada. Você foi dado, você não foi planejado, mas Cristo te planejou, o Senhor te planejou, Ele tem um amor por você, Ele deu a sua vida por você. Que Senhor é este, irmãos e irmãs, que nós temos? Então, para que nós compreendamos um pouco desse primeiro fundamento, que é o amor de Cristo por nós, devemos entender essas dimensões, a sua largura, o seu comprimento. Nós vamos para frente, vamos para trás dentro da história e vemos isto. É uma maneira simples, singela de pelo menos trazer um pouco de clareza no que Paulo queria nos dizer aqui, porque é impossível dizer em uma sentença ou duas sentenças a respeito do amor de Cristo por nós. Então precisa-se colocar todas as dimensões juntas e unidas para que possamos ter uma pequena percepção deste amor. Isso para entendermos o primeiro fundamento da consagração. Mas a palavra de Deus vai mais adiante e fala que nós precisamos também compreender o quê? Compreender a altura desse amor. Aí nós pegamos uma outra espada, a primeira rasgou o tempo, para frente e para trás, passado e futuro. Essa espada rasga o céu e entra na eternidade e vai procurar a origem desse amor, a fonte desse amor, e vai encontrar um trono, e vai encontrar um homem santo, perfeito, sentado lá. Ali está a fonte de um amor que vem das alturas. Que amor é este, irmãos e irmãs? Que amor glorioso é este? Então, quando nós falamos da altura, nós vemos que esse que está elevado no mais alto e sublime trono da glória excelsa, Ele é a fonte desse amor, inesgotável amor, inesgotável amor. Que Jesus é este? Como vamos compreender? Como vamos tocar esse Senhor Jesus? Ele é a origem. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele. Nada do que conhecemos, de fato, pode ser colocado algo em desvínculo dEle. Tudo que conhecemos está vinculado a Ele. Tudo é dEle. Vou tentar lembrar uma frase do irmão chamado Abraham Kuyper, viveu no final do século XIX, século XX, um estadista holandês, um teólogo reformacional. Ele disse assim que não há um único centímetro quadrado em toda a existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não clame: é meu, é meu, é meu, é meu. Em cada centímetro quadrado desse universo tem uma assinatura. E quando você vai ver quem assinou, é de uma mão ferida de amor por você e ferida de amor por mim. Como vamos conhecer esse amor, irmãos e irmãs? Nós precisamos conhecer esse amor e vamos entender o porquê a consagração é algo maravilhoso, porque a consagração vai nos levar a uma vida de simplicidade e pureza devidas a Cristo, porque Ele é amor. Ele é amor. Sabe, irmão,
Ele não provou o seu amor por você, escrevendo nos céus com letras de fogo: eu te amo. Ele esculpiu o seu amor por você na cruz, quando ele disse: tudo está consumado. Que Senhor é esse? Que Senhor é esse, irmãos e irmãs? Que Senhor glorioso é este? Você conhece um Senhor mais lindo do que esse? Não, né? Eu também não. Que Jesus maravilhoso. Ele é a fonte do amor. Ele é a origem do amor. E a bênção é que Ele nos ama totalmente. Quando Ele se entregou por você naquela cruz, Ele não entregou 95% do seu ser, nem 99%. Ele se entregou 100%. Ele não reservou nada dele para Ele, porque Ele te amou. Esse é o fundamento da nossa consagração. Um amor inexplicável. Um amor inexplicável. Que amor é este que o Senhor tem por nós? Então, quando nós falamos dessa altura que precisamos compreender com todos os santos, fala-nos dessa origem, fala-nos dessa fonte gloriosa de amor. Mas há uma quarta dimensão aqui que nos aponta para a profundidade desse amor. A profundidade desse amor. O amor que foi as últimas consequências. O amor que foi as últimas consequências. O amor que desceu. O amor que provou. O amor que veio ao nosso habitar. O amor que não olhou para a nossa miséria, iniquidade, feiura. Não olhou para a nossa perversidade, para a nossa sujidade. Não olhou. Mas um amor que desceu do céu, aquele amor das alturas, veio em direção a todos nós e nos encontrou. Mas o Senhor Jesus não nos encontrou quando Ele simplesmente se encarnou e habitou entre os homens. Sabe por quê? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Só havia um único lugar onde Ele poderia nos encontrar. É quando Ele marchou para dentro da morte. Somente ali Ele nos achou e provou o seu amor por nós. Ele não veio apenas dizer eu amo vocês, Ele veio provar o seu amor por nós, indo para uma cruz. Imaginem, que amor é este? Que glorioso amor é este que nós temos diante dos nossos olhos? Este é o primeiro fundamento da consagração. Então, quando você e eu formos tocados por esse amor, você não terá escapatória, você não terá como recusar. Você vai se lançar aos pés, marcados pela cruz, e vai dizer: Senhor, sou constrangido por este amor. Sou constrangido por esse amor, porque é a primeira base. Que amor é este? Um amor que não mediu esforços, um amor que não mediu as consequências, um amor que foi realmente ao fim para ser provado a cada um de nós. Somos amados. Somos amados. Entende a profundidade do amor de Cristo? Ele vai às últimas consequências, nos busca no reino da morte. Porque sobre nós pesava de maneira real, justa, o peso da ira de Deus Pai. Era sobre nós que deveria cair. Era sobre nós. Mas aí lógico, a gente pensa, né, entabula um diálogo aqui no nosso coração para compreendermos isto. O Senhor Jesus diz: Pai, sobre mim a tua ira, sobre eles a tua misericórdia. Sabe por quê? Porque esses dois atributos, eles nunca poderão ser aplicados concomitante a uma única pessoa no mesmo tempo. Não podem. Porque se o Senhor for aplicar a sua justiça no homem, aquele homem precisa ser julgado.
Mas se o Senhor for aplicar a misericórdia sobre aquele homem precisa ser poupado. Então não dá para aplicar dois atributos do mesmo homem. Aí você entende a cruz. Sobre Cristo o juízo, sobre o homem a misericórdia. Não é lindo isto? Este é o amor dele por você. Este é o amor de Cristo por você. Esta é a base. Este é o primeiro fundamento da nossa consagração. É quando nós somos atraídos, conquistados, constrangidos por este amor indescritível, incompreensível, maravilhoso amor. Vocês já pensaram? Aquele que subsistia na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou e se humilhou até a morte de cruz. Somente a Jesus cabe uma coisa, e fica-lhe perfeitamente bem: uma coroa de rei e um avental de servo. Só Ele pode fazer isso, ninguém mais. Como você pode conhecer um Senhor desse? Nós temos um Redentor que tem uma coroa na cabeça e usou avental de servo. Vamos entender esse Jesus? Que Jesus maravilhoso é este? Ele veio a este mundo para ser escravo, veio a este mundo para ser servo. O único momento em toda a história de Jesus nessa terra que ele ficou acima dos homens foi quando ele foi pendurado no madeiro. O único momento em que Jesus na terra, na sua peregrinação, ficou acima dos homens foi quando ele foi pendurado no madeiro, porque ele viveu como servo. Que amor é este? Entende a base o primeiro fundamento da consagração, amor de Cristo? Eu não conheço. Nós não conhecemos esse amor tão glorioso, tão magistral, tão precioso. Não conhecemos. A maior demonstração de amor desse universo foi na cruz. Eu fico imaginando até numa situação, mas tem um amor mais elevado do que este? Parece-nos que o infinito, o eterno, chegou ao seu finito. Não tem, esse é o meu amor. Nós chegamos no máximo. O Pai entregando o Filho aceitando ser entregue, o Pai lançando sobre ele, como peso de um Deus julgador, toda a ira sobre o pecado, o Filho aceitando o penoso trabalho que ele estava realizando, ele ficaria satisfeito. Vai somando essas coisas e vão verificando o quão somos amados. Aqui está o primeiro fundamento da nossa consagração. O amor de Cristo nos constrange. Que amor é este? Que amor glorioso é este? A cruz revela para nós o imensurável, o inigualável, o magistral amor de Cristo por nós. Como eu preciso conhecer esse amor? Como nós precisamos conhecer esse amor? Entendemos a base inicial da nossa consagração é o amor. Como disse, ele não provou o seu amor escrevendo nos céus com letras de fogo, nem construindo em mármore lindo e colocando em letras cravejadas de brilhantes de ouro: eu amo vocês. Foi numa cruz rude, numa cruz sangrenta, que ele cravou, ele desenhou, ele esculpiu o seu amor por você. Que amor é este? Ele fez isso por você. É interessante que a Bíblia diz em 2 oportunidades no capítulo 5 de Efésios, Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Ele não se entregou, nos preparou, nos purificou, nos embelezou para poder nos amar. Ele nos amou. Ele olhou-nos na sujeira da nossa imundícia, do nosso pecado,
Não sei porquê, mas Ele amou. Ele amou. Que coisa impressionante. É este amor de Cristo por nós. Que amor é este? Aqui está o fundamento inicial da nossa consagração. Aqui está. Nós precisamos ser tocados por esse amor. Conhecer este amor. Sabe por que podemos amá-lo? Porque Ele nos amou primeiro. Porque nós jamais poderíamos amá-lo. E Ele é um cavalheiro celestial. Ele espera com tanta paciência ouvir dos teus lábios, sabe o quê? Eu te amo. Qual foi a última vez que você disse para Jesus, eu te amo? Lembra lá da história de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí Jesus fala assim, ei, lembra-te de onde caíste. Houve um momento na sua jornada, na sua peregrinação, que você me substituiu até por coisas boas, mas eu estou louco de amor por você. Ele quer ouvir o som dos seus lábios, Ele quer ouvir o som da sua noiva, dos seus lábios, dizendo, eu amo, nós te amamos. Imaginem só um reunir diante da mesa, quando os nossos corações estiverem sendo tocados por esse amor, nós vamos nos lançar de joelhos. Porque Ele merece. Ele merece. Imaginem só, este que tem a coroa sobre a sua cabeça, veste de servo sobre o seu corpo. Quando Ele foi para a cruz, Ele não foi porque Ele foi traído, Ele não foi para a cruz porque Pilatos o determinou, porque os judeus fizeram aquilo, porque Judas fez aquilo. Ele foi para uma cruz por amor. Mas Ele marchou por uma cruz como alguém que está indo em direção à sua coroação. Este é o teu Senhor. Este é o teu Rei. Ele morreu como Rei. Como Rei. Vocês conhecem um Senhor mais lindo do que esse? Ninguém conhece. E por que nós somos tão tardos em compreender isso, a tomar posse disso? Precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos da ajuda do Senhor, para que verdadeiramente sejamos tocados por esse amor. Então, quando nós lemos lá inicialmente, no capítulo 5 de 2 Coríntios 14, 15, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. Ali está a base e o fundamento inicial da nossa consagração. Porque quando você e eu formos cativados por esse amor, querido irmão, querida irmã, as pessoas tocarão Cristo em nós. Porque nós teremos uma vida de relacionamento de amor com Ele. O nosso problema, em linhas gerais, não é conhecimento mais. Nós poderemos viver, até a volta do Senhor sem conhecer mais nada. Entenda o que eu falo, por favor. É importante nós nos aprofundarmos, buscarmos, porque todas essas coisas devem nos remeter a uma intimidade com Ele. Mas se nos roubar da intimidade com Ele, como aconteceu em Éfeso, de que vale? Então nós precisamos buscar uma vida de devoção diante do Senhor. E como o nosso irmão muito bem tem colocado, muitas realidades que chegam a nós, elas não irão acontecer na nossa vida automaticamente. Elas precisam ser exercitadas, elas precisam ser buscadas. Toda a graça já nos foi concedida, a tal ponto que nós podemos ser conduzidos a uma vida de piedade, uma vida de testemunho. Já temos a graça. A questão é dizermos, Senhor, eis-nos aqui, faça a tua obra, ganhe meu coração. Irmãos e irmãs, o Senhor precisa, já usei essa expressão no primeiro encontro, o Senhor precisa pegar firme conosco.
Ele precisa pegar firme conosco, Ele não pode dar espaço, porque nós nos distraímos muito facilmente com todas as coisas. Então que o Senhor pegue firme conosco, que verdadeiramente Ele venha ao nosso encontro, e por que não de encontro, né? Como uma chapada assim. De encontro é um conflito, ao encontro é uma coisa mais amistosa, mas nas duas situações, para que nós possamos ser tocados, então nós precisamos dar, sabe, do nosso coração, me permitam dizer isto, essa autorização, que o Espírito Santo venha, invada meu coração, faça a obra, tira tudo aquilo que tem me impedido de receber, de compreender esse amor tão glorioso, para que eu possa desfrutar, para que possamos desfrutar desse amor. Não é lindo Jesus, irmãos e irmãs? É. Então nós precisamos sim conhecer. Dedique-se a conhecer este Senhor. Dedique-se a andar com Ele. O que significa andar em simplicidade e pureza devidas a Cristo? Isto. É quando você conhece esse amor glorioso, você se rende a Ele. Você deu o primeiro passo à tua consagração. Você conheceu um amor constrangedor. Este é o amor de Cristo por você. Este é o amor de Cristo por mim. Então já temos muitas coisas para meditar. Já temos muitas coisas a serem colocadas diante do Senhor. Então que o façamos nessa manhã. Que coloquemos diante dEle nossas vidas. Reconheçamos, Senhor, não temos desfrutado do Teu amor. Não conhecemos a dimensão maior do Teu amor. Queremos. Você pode dizer isto. A obra é dele, mas você tem que dar o passo de fé e dizer, eu quero, Senhor, eu quero. Por isso que nós não podemos terminar esse tempo juntos que vamos ter em todas as ministrações que estão sendo feitas aqui. Não podemos terminar simplesmente como se fosse mais um encontro, mais uma conferência. O Senhor nos ajude, nos socorra e acima de tudo possamos conhecer esse amor glorioso e assim dele desfrutar. Aqui está o fundamento inicial da nossa consagração, o amor constrangedor de Cristo por nós. Maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Nós não temos palavras que sejam capazes de dizer algo realmente que signifique o tudo que Tu és, o tudo que Tu fizeste por nós. Mas encomendamos nossas vidas diante de Ti, para que realmente o Senhor nos alcance pelo Teu bendito Espírito. Nós queremos ser constrangidos sim por este amor. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos da nossa dureza, da nossa rigidez, livra-nos, Senhor, por Tua graça. Que o Espírito Santo ache caminhos em nossos corações e revele mais e mais esse fundamento inicial da nossa consagração, que é o Teu amor por nós. Ajuda-nos, queremos desfrutar desse amor. Em Teu nome, Jesus, oramos para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, Senhor.